Então, alunos, olá, boa tarde. Hoje, 26 de novembro de 2022, né, sábado. Vamos aqui então fazer a correção do teste, né, de acessibilidade, né, da segunda série, ok? Então vamos abrir aqui o teste. Só olhar onde é que ele se encontra, né? Deixa eu mudar aqui a conta. Entendi. Pronto, então esse é o nosso teste aqui de acessibilidade, né, que nós fizemos nessa unidade. Eu vou rolar ele aqui para baixo para que a gente possa ver as questões. Foram 10 questões, contemplando algumas normas, né, que a gente comentou em sala de aula. O objetivo da disciplina Para Além dos Números foi que a gente norteasse o conteúdo teórico, porcentagem, né, contas aritméticas, um pouquinho de trigonometria, e associasse isso às normas que a gente está estudando. A norma 9050, né, barra 2020, sobre acessibilidade. A norma 14.718, que fala sobre guarda-corpo, né, aquele guarda-corpo para colocar em escadas, em outros ambientes que a gente suba, né, para que a pessoa não caia. E também a gente falou um pouquinho no teste da norma 9077, que fala sobre portas de corta-fogo, né, portas de emergência numa edificação, né? Então, em linhas gerais é isso. E em sala de aula a gente falou também sobre os portadores de necessidades, né? O que inclui aí não só o PCR, né, o portador de necessidade motora, mas também os demais, né? Os demais. Deixa eu voltar aqui que parece que eu abri a atividade errada. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido. Aqui. Atividade sobre acessibilidade. Pronto, está aqui. Vamos às questões então. Pronto, tá aqui então. Pronto, tá aqui. Então a primeira questão nossa para corrigir, vocês percebem aqui em cima, onde está aqui, deixa eu destacar aqui, ó, para vocês verem, ó. Tá vendo? Então onde está marcado aí, vocês têm ali basicamente 58 pessoas que entregaram, né, a atividade, puderam assim, né, a gente pôde assim trabalhar, ok? Temos aqui então a fórmula, que ela é originária do século XVII, né, o arquiteto, né, projetista, engenheiro Henri François Blondel encontrou uma medida de 64 centímetros que corresponde ao dobro da medida do espelho de uma escada mais a largura do piso. Essa regra encontrada por ele não foi apenas aleatoriamente, ele estudou ergonomia, né? Ele estudou a forma que desse um passo e que não fosse isso causar danos à pessoa independente da sua estatura. E essa relação harmônica faz com que uma escada possa ser construída, né, dentro de um modelo aonde se tem ergonomia, né, para subir. Lembrando que no século XVII não tínhamos escadas rolantes, elevadores, essas coisas, né? Os castelos, os monastérios, as igrejas, né? Os locais públicos no passado tinham bastante escada. Basta você olhar as civilizações antigas e você vai perceber. No século XVII a gente tem aí o advento de muita coisa, mas ainda não tinha, né, o que nós temos hoje. Então a primeira questão, falando sobre essa fórmula, ela né, descreve o que? Conforto e acessibilidade ao caminhar na escada, poderia até ser, né? Mas vamos ver as demais alternativas. Equação do segundo grau, jamais, né? Pessoa com cadeira de rodas reduzidas, cadeira de rodas, desculpa, PCR, né? Bem, com uma escada difícil, né? Mobilidade reduzida, também difícil. Rampa e acessibilidade, bem difícil, né? Então, a alternativa que mais se adequa à realidade é essa primeira aqui, ó, né? Conforto e acessibilidade ao caminhar numa escada, né? Então, basicamente, a figura descreve isso, ok? Questão número 2. Falamos também que a norma 9050, NBR, daqui a pouco a gente abre, né, e fala dela,
aqui em PDF, ela contempla as pessoas que têm problemas visuais, cegos, né, assim chamados. Então nós vemos aqui na gravura uma menininha que está com um cachorro. Perceba que o cão ele está todo com um aparato metálico, tal, para que ela segure. E temos aqui do lado provavelmente o pai, o tio, o instrutor, né, alguém que está orientando a menina a utilizar esse cão guia, né? É o chamado cão guia. A norma prescreve que pessoas com cegueira podem não estar apenas com aquela vareta, né? Elas podem ter um cão guia, né? E esse cão é treinado para guiar a pessoa. Eles são os olhos, né, da pessoa. Note que a foto é bem sugestiva. A menina está com a venda, né? Os olhos vendados. E o cão guia, né? Está com os olhos bastante abertos, né? Então ele é que vai ser os olhos dela, né? Quando subir aqui uma escada, uma rampa, uma rua e assim por diante. Então vamos ver a alternativa que mais se adequa a essa realidade. Seria a letra A, somente acessibilidade? Não. O segunda, cão guia auxiliando a garotinha a acessar a escada, parece ser essa, né? Terceira, aplicação da fórmula de Blondel? Não, não se trata bem disso, né? A foto está destacando não a fórmula em si, mas a menina, né? E o cão guia. Então a letra C aqui, a terceira está descartada. Quarto, garotinha e cão guia a passear somente? Não, não estão a passear, né? Norma 14.618, na verdade 718, guarda-corpo ao lado da garotinha? Não. A que mais se adequa realmente é a letra B, ou a segunda aqui, né? Cão guia auxiliando a garotinha a acessar a escada, ok? A norma 1450 fala também sobre a construção de rampas, né? E como a gente deve ter alguns parâmetros, né, para poder fazer essa construção. E essa norma, ela se alinha a uma outra norma que fala sobre a altura do guarda-corpo. Guarda-corpo, essa estrutura aqui, que pode ser de quaisquer materiais, geralmente metálica, né? A gente vê aqui nas estações de metrô da Bahia, de Salvador, melhor dizendo. E essa estrutura, ela visa, como o nome já diz, né, guarda-corpo, né? Ela guardar a pessoa, deu a pessoa ter também, não só guardar o corpo da pessoa, mas a questão de apoio, né? Às vezes a pessoa precisa de um apoio, tá com o pé machucado, é idoso, é idosa, tá com uma fratura, alguma coisa do tipo que a imobiliza, né, de subir diretamente a escada. Então, veja que no centro da escada aqui também tem um guarda-corpo, né? Justamente para auxiliar aqui no caminho. O que a pergunta quer saber é, observe a figura abaixo, perceba que os guarda-corpos, né, resguardam e protegem pessoas quanto a tombamento, mal súbito, mobilidade reduzida, etc. Então, de acordo com a norma 9050 e essa outra norma, o guarda-corpo deve ter altura igual a quanto? Bem, para a gente consultar isso, já que se trata de uma aula, né, de correção, eu vou abrir aqui a norma, ok? Que trata disso, né? Que NBRs, né? INRs. Então a norma que trata de guarda-corpo é a 14.718, né? Que lá está como 618, mas na verdade é 700. Então tá aqui, ó. Essa norma aqui, da ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então aqui em cima na norma é sempre bom a gente ver aqui o escopo, né? O cabeçalho. Ela é de julho de 2001 e a NBR, norma brasileira, 14.718. Guarda-corpos, né? Guarda-corpos para edificação. Então ela fala diretamente sobre isso. Note que as normas variam de tamanho. Aqui embaixo a gente percebe que tem 14 páginas. Né? Vamos ao que interessa. Aqui tem alguns termos técnicos, algumas outras normas que se aliam a essa, como a norma do concreto e tal, mas que a gente não vai entrar em detalhe. Qual é a definição de guarda-corpo? Aqui no item 3.1 a norma diz, vamos aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Né? Pronto. Aqui no item 3.1 a definição diz, guarda-corpo é um elemento construtivo de proteção com ou sem vidro para bordas de sacadas, escadas, rampas, mezaninos e passarelas. É também denominado gradil e balaustrada. Então, se você ouvir qualquer termo desse, né, gradil, balaustrada, né, balaustre, né, guarda-corpo, se refere à escada, ao guarda-corpo, ok? Aquele elemento que protege. Então, a norma prescreve isso. Seguindo aqui, tem outras definições, a gente não as lerá, mas chegamos aqui às condições especiais, né? Altura mínima, né? Porque a questão lá, perceba, voltando à questão. A questão quer saber qual é a altura máxima, né? Na verdade, de um guarda-corpo. Eu posso botar qualquer altura que eu quiser? A resposta é não. Tem uma norma, daí o nome norma, né? Padrão, né? Padronização. Né? Senão vira oba-oba, né? Cada um bota a altura que quer, não é assim, né? Então aqui, se você olhar bem esse desenho, eu não vou entrar nos detalhes, né, que fala aqui de sobressalto, tal.
Você está vendo que aqui na estação de metrô a gente vê bem acontecer essa segunda situação aqui, né? Quando a gente está na estação de metrô, por exemplo, a rodoviária, e você olha para lá onde está o shopping da Bahia, Iguatemi, Antiga Iguatemi, Banco Itaú, você vai perceber que quando você se encosta naquele gradil, tem uma base ali de concreto, né? E o guarda-corpo está em cima. Mas somando essa altura aqui, né, da base de concreto com o guarda-corpo, quanto é que dá? 1.100. Qual é a unidade? Se você olhar aqui no texto, a unidade é milímetro, né? Tanto que ele chama aqui a atenção no item 4.3.1.2 que se essa altura aqui do concreto for 200 milímetros, então a gente vai ter 1.100 menos 200, né? O que vai dar 900 para o guarda-corpo, né? No caso, a altura total seria 200 milímetros mais 900 milímetros, o que totaliza 1.100. Com essa informação, a gente volta à questão e então sabe definir qual é a altura, né? É 900? Não. É 1.000, é 1.000 milímetros? 1.000, né? Milímetros não. É 1.100 milímetros, exatamente. Esse é o gabarito, né? Letra C. Beleza? Então é importante saber isso, que se você for projetar uma escada ou fiscalizar, né, você está sabendo que existe uma norma por detrás, né? Não é assim aleatório as coisas, né? E faz parte da acessibilidade, né? Conforme a gente já comentou. É importante ter guarda-corpo, é importante ter um piso também que não favoreça a queda, né? Que seja antiderrapante. Nosso sapato também tem que estar de acordo. Se a gente compra um tênis ou um sapato que ele favorece a queda, a gente tem que primar por ter cuidado, né, com a nossa saúde e a dos outros, né? E aí vai. A quarta questão agora quer saber o seguinte: nota-se na gravura, essa aqui, que eu retirei da internet, que o aclive é subida, né? São 3 metros. Desde o piso inferior ao superior, ou seja, de lá de baixo até lá em cima, o total dá 3 metros, conforme a gravura demonstra, né? Você vê aí então 4 rampas subdivididas, né? E o texto aqui vai narrar todos esses detalhes. O texto diz: nota-se na gravura que o aclive de 3 metros é vencido por um conjunto de escada com patamar, projetada segundo a aplicação da equação de François Blondel, né? No caso as escadas, né? Bem como 4 rampas, né, com patamares para favorecer a acessibilidade de todos, em especial ao PCR, né, portador de cadeiras de rodas. Considerando a altura de cada rampa ser 75 centímetros ou 0,75 metros e a distância horizontal das rampas ser 9 metros, né, pode-se afirmar que a inclinação I, né, percentual, prescrita aqui é de quanto? Bem, é muito fácil essa questão, muito boba, né, essa questão na verdade, porque falar sobre inclinação é dividir a altura, concorda? É dividir uma altura, a altura, que é 75 centímetros, né? Pelo comprimento, 9 metros. Como aqui eu coloquei em centímetro, 9 metros é 9 vezes 100 centímetros, né? E vezes 100, né? Isso vai dar o total que a gente quer, né? 75 total. Se você pegar aqui os dois zeros, né, e já dividir aqui, então facilita, né? Teremos 75 vezes 1 sobre 9, né? Então se a gente pegar 75 e dividir por 9, a gente vai encontrar qual é a inclinação. Agora é tabuado, né? Qual é o número que vezes 9 se aproxima de 75, né? Vamos fazer essa conta em outro lugar, porque aqui é um recurso que ele apaga, né? Ele apaga com facilidade. Então vamos ir aqui para um outro ambiente onde eu posso abrir uma ferramenta aqui que nos ajude, né? Deixa eu ver aqui. Eu trabalho muito com, deixa eu ver, o IPEVO, né? Cadê o IPEVO? Aqui. Deixa eu ver se ele está aqui em cima. Instalado. Está aqui. Que a gente pode fazer a conta, aquele 75 sobre 9. Eu não vou usar a calculadora, né? Porque o objetivo da prova não era usar a calculadora, né? Então eu também não usarei aqui. O objetivo é a gente fazer à mão, né? A conta. Lembrar um pouquinho tabuada, né? Não faz mal a ninguém. Concorda? Então vamos pegar aqui uma caneta, fazer aqui mesmo, né? Ó, 75, então, né? Dividido por 9. Qual é o número que vezes 9 se aproxima de 75? Pela tabuada, 8 vezes 9, 72, né? 8 vezes 9, 72. Para completar 73, 5, sobram 3.
vírgula, aqui é a unidade, nascerá o décimo. Para cada unidade decimal, esse numeral aqui é multiplicado por 10. Então temos 30 dividido por 9. Qual é o número que vezes 9 se aproxima de 30? Pela tabuada 3, né? 3 vezes 9, 27, para 30, 3. Vai nascer o centésimo, então esse número multiplica por 0. De novo 3. Já percebemos que vai dar uma dízima periódica, né? Isso aqui já está em percentual, então é 8,33, ok? É o gabarito. Então vamos lá olhar. Onde é que tem isso aqui? Aqui na última linha, né? Na última aqui, né? 8,33. Ok? É isso? Pronto. Então 75, né? Vamos confirmar agora com a calculadora, já que a gente fez a mão. Vamos confirmar com a calculadora. 75 centímetros dividido por 9, né? 75 é a altura da rampa. E 9 metros é o... Opa, eu abri uma coisa aqui, mas tudo bem, vamos mudar aqui para a calculadora. Simples. Pronto. Então, 75 centímetros, né? Que vezes 100 ficou 75 mil, né? Só que a gente cortou os dois zeros do 100 com os dois zeros do 900 centímetros, então ficou 75 dividido por 9. Isso é igual a quanto? Então tá certa a nossa conta, né? 8,33. Então a gente volta lá para a questão. Viemos para a calculadora aqui agora somente para confirmar. Mas o gabarito realmente é aqui, o último, 8,33. Essa é a inclinação. No caso, até prescrita pela norma, né? Se fôssemos aqui a norma, sair da norma 14.718 e abrirmos a norma 9050, cadê ela? Aqui. Abríssemos aqui a norma 9050 e aqui, né? E fôssemos até a página... Onde é que a gente muda a página? Aqui, né? Pronto. Ah, mas não vai aqui, né? Não vai. Se a gente fosse até a página que eu quero, é a página 59, né? Vamos ver se ele vai rapidinho. Pronto. 57, né? Se eu não me engano. Porque aqui a gente depende da internet, né? E de outros fatores, né? Além da internet. Pronto, tá na página 43, né? Vamos seguir aqui mais um pouquinho. A norma é muito grande, né? Ela tem 161 páginas, considerando o cabeçalho. Já estamos na página 48, né? 63 ali embaixo, considerando tudo, né? O cabeçalho, o sumário, né? Tudo, né? Mas a norma mesmo estamos na 52. Me parece, se não estiver enganado, que é na página 57, né? Que tem os parâmetros sobre inclinação de rampa que eu havia falado na sala de aula. Vemos aqui a escada, né? Na 55, mais escada, né? Para o giro do cadeirante, né? Pronto, exatamente, está aqui. Página 57, está aqui, ó. O I que a gente calculou é H vezes 100 sobre C. H é a altura, né? E C é o comprimento horizontal. Simples, né? Tá aqui a tabela que eu me referira, né? Essa tabela aqui, ó. Vamos pegar aqui uma marcação rápida. Essa tabela aqui, ó, ela é a tabela utilizada por arquitetos, engenheiros, projetistas, né? Que é uma tabela de dimensionamento de rampas, tá vendo? Veja que o nosso critério ali passa, porque de acordo com a primeira coluna aqui, os desníveis máximos, né, de cada segmento de rampa estão aqui tabelados. Então, como a nossa rampa lá tem 75, ela entrou nesse último critério aqui, né, dos 80, né, centímetros, né, que varia de 6,25 a 8,33. Então, você percebe que a gente está realmente dentro da norma, que era isso que eu queria mostrar. Então, está dentro da norma aquela atividade, beleza? Agora nós temos aqui a quinta questão. Essa placa aqui é uma placa muito conhecida, né? E o texto da placa diz: atendimento preferencial a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo, né? Dentre os idosos, tem a Lei 13.466/2017, dispõe que é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, né? Atendendo-se suas necessidades sempre, preferencialmente em relação aos demais idosos. Ok? Um detalhe aqui. Todo idoso é prioridade, mas veja que aqui especificou de 80 anos, né? Na placa disponibilizada abaixo, há uma solicitação preferencial referente a um aspecto comportamental inerente a dadas pessoas, cuja aferição não é visível, nem táctil ou sonora, né? Do que se trata? Bem,
Já que não é sonora nem visível, a gente tem várias situações aqui que remetem ao cérebro, né? Esquizofrenia, né? Mas o quadro esquizofrênico não está bem ali dentro, né? Porque precisaria de um laudo de um profissional. Psicopatia também precisaria de um profissional, né? Para detectar isso, no caso um psiquiatra, né? E fizesse aí uma bagagem de análises, né? Que não é fácil perceber. A norma não prescreve isso. Alzheimer, também a norma não prescreve isso sobre esquecimento cerebral. Mas se a pessoa entrar, né? Se sentindo mal, ou você percebe o movimento dela diferente dos demais, claro que a prioridade será ela, mas não responde a norma, né? Paralisia cerebral também não. O que a norma prescreve aqui, se você olhou bem a gravura, é onde tem esse lacinho colorido aqui, ó. E esse lacinho colorido aqui, ele remete a qual aspecto desse? Ao autismo, né? Em sala a gente mostrou isso, beleza? Então o gabarito é autismo. Aqui temos uma planta baixa, né? Um partido arquitetônico, demonstrando assim como é que um prédio, né, um apartamento gigante aí de um prédio, né, um baita prédio aí está dividido, beleza? Essa foto foi tirada da internet. Leia com suficiente atenção, aí chegamos à sexta questão. Leia com suficiente atenção. Com base na planta baixa do apartamento tipo acima, foram utilizadas as normas 90-50, tal, cujo entendimento é de que os elementos construtivos, né, precisam estar em consonância esta a fim de que as pessoas possam ter acesso e segurança ao transitar pelas edificações, né? E aí o texto vai referenciar a norma 9077, né, que fala de saída de emergências, tal e tal, né? Corta-fogo, aqui chamada PCF, né? Enfim, tudo é proteção. Então voltando aqui para baixo a planta baixa, somente da escada, a gente percebe que tem uma escada aqui em U, né, que a gente chama. Aqui tem uma porta que está acionada de vermelho, justamente quando a pessoa sai dessa escada, ela sai por essa porta corta-fogo. Perceba que aqui tem uma área, né, chamada anticâmara, né, anti com E, né, anticâmara. E depois você vai ter aqui essas outras duas regiões que são dutos, né, que pode passar aqui tubos de esgoto, etc, tal, duto de ventilação também, né. E a porta de saída, tá vendo? Então essa porta de saída vai sair para o hall, provavelmente, da edificação. E essa porta, que também é porta-fogo, é uma porta de emergência, ela vai se alinhar às portas dos dois elevadores, tá vendo? Já o elevador de serviço sai para a própria anticâmara também, tá vendo? Mas os outros dois, que são sociais, sai para o hall da edificação. Então, quando você entrar num prédio que vir isso, né, que tem uma porta assim que dá acesso à escada, só que em vez da porta abrir logo para a escada, ela abre para uma anticâmara, e da anticâmara tem outra que é para a escada. Isso aqui é uma medida de segurança em caso de incêndio, ok? Atende a norma aqui em cima, eu vou destacar, já mencionada, 9077, 2001, ok? Essa norma fala sobre isso. Tem que ter isso aí num prédio, ok? Então, o que é que a questão quer saber? A questão quer saber, no final, lá no finalzinho da questão, o seguinte: são dadas algumas informações, inclusive a construção da escada, né, baseada naquela fórmula de Blondel, que está na questão 1, ou Blondel, né, como queira. E é dito que cada espelho mede 17 centímetros e que a espessura da laje do pavimento é 12 centímetros. E que a numeração de postes na escada se refere ao número de pisos. Então, como aqui tem escrito 16, está dizendo que essa escada tem 16 pisos, né? Se ela tem 16 pisos, é porque ela terá 17 espelhos, né? Porque o número de espelhos é sempre o número de pisos mais um, né? E é dito que cada espelho mede 17 centímetros, né? Cada espelho mede 17 centímetros. A espessura da laje entre esse pavimento e o outro é 12 centímetros, né? Pode-se afirmar então que a largura do piso da escada e o pé direito de cada pavimento nessa edificação medem quanto? Primeiro ele quer saber a medida do pé direito, né? Então assim, o pé direito é a distância que vai do piso ao fundo da laje, né? Embora o contexto aqui de pé direito está se referindo até o finalzinho, mas na verdade o finalzinho é o pé direito mais a espessura da laje, né? Já está no outro piso. Então o que é que o problema quer saber? A largura do piso. Se for dito que um espelho tem 17 centímetros, bem, a gente pode utilizar aqui a lousa para fazer conta, né? Então deixa eu abrir aqui uma lousa mesmo. Cada espelho ele tem 17 centímetros. Deixa eu ver se eu faço aqui com a mesa digitalizadora. Não estou conseguindo. Tá meio ruim para mim. Tá ruim. Vou fazer com o mouse mesmo. Vou pegar aqui a borracha.
gente. Não entendi nada. Vamos tentar pegar aqui, pronto, limpar tudo. Não apagou não. Vamos lá. Então cada espelho, gente, o que não pegou? Aqui. Eu não entendi porque que a ferramenta não tá funcionando. Tá tendo alguma interrupção aqui que pode ser também externa, né? Não sei. Sobre computadores, né? Que tá fazendo eu não pegar. Deixa eu ver. Segunda caneta para desenhar forma geométrica e caneta. Deveria estar riscando, né? Mas de uma hora para outra parou de riscar. Sabe Deus, né? O motivo. Parece que é para atrapalhar, né, o trabalho da gente. Mas vamos lá. Vamos fazer por outro caminho, né? Parece ser atrapalhando. Não sei se é, mas parece ser. Atrapalhar de alguma forma, né? O trabalho da gente. Vamos lá. Então, vamos pegar uma outra ferramenta aqui. Essa daqui. Ver se a gente consegue trabalhar com ela. Se a gente não for de novo atropelado, né? Vamos lá. Então é dito que cada espelho da escada, ele mede 17 centímetros, beleza? E pelo desenho que estava sendo mostrado lá nesse instante, você percebeu que tinha 16 pisos, né? Bem, a fórmula de Blondel diz que 2 vezes a altura do espelho, somado, né, a largura do piso, isso resultará em 64 centímetros. Ok? Nenhuma novidade, né? Não é nenhuma novidade. Então, se o espelho vale 17, a gente terá 2 vezes 17 centímetros, somado a largura do piso, resultando em 64 centímetros. Fazendo as contas dessa equação, aqui dará 34, somado a P, que resulta em 64. Logo, 64 menos 34, a gente vai encontrar a largura do piso como sendo a de 30 centímetros. Ok? Vamos ocultar aqui essa tela. Voltar à internet, né? Então a gente já encontrou que é 30 centímetros. Se a gente buscar aqui no gabarito, por exemplo, a gente já... como não tem mais 30, né? Forçosamente o gabarito seria o último aqui, né? Só que aqui foi pedido a largura do piso e a altura total, né? E aqui tem 3 e 1, né? Então de onde vem isso? Então vamos voltar aqui só para entender. Já sabemos qual é o gabarito, mas vamos entender de onde vem, né? O 3 e 1. Então se nós pegarmos aqui o pé direito, a gente pode entender o pé direito da seguinte forma. Ó, linha do piso de baixo, digamos assim, o assoalho, né, inferior, e o assoalho inferior, superior. Só que nós temos aqui a espessura da laje, né? Então essa distância que vai daqui até aqui, em arquitetura, isso se chama pé direito, ok? Só que nós temos mais 12 centímetros de laje, não é isso? Vamos botar assim, 0,12, já em metro, né? Foi dito isso no problema. E foi dito que nós temos 16 pisos, né? Foi dito não, está lá no desenho. Se tem 16 pisos, né? Isso é o número de pisos, né? Deixa eu botar um texto aqui, né? É melhor. Isso é o número, né? Número de pisos. Então o que é que a gente depreende ou compreende a partir disso? Vimos lá no colégio, né? Quando a gente foi lá fora e mediu a escada, né? Ali na lateral de algumas salas, que a gente percebeu que sempre tem um espelho a mais. Então, se o número de piso é 16, a gente vai entender, né, que o número, então, de espelhos é 17. Ou são, né, 17 espelhos, ok? Que é sempre um mais
do número de piso. Então, a escada vai se desenvolvendo aqui, né? Não vou desenhar a escada, ela vai se desenvolvendo até chegar lá em cima. Então, na verdade, qual é a altura daqui do assoalho inferior até o fundo da laje? Até o final lá, né? Serão que a gente vai ter 17, né? Vezes 17, né? Porque na hora que a conta foi feita, 17 vezes 7. Então a gente vai ter quanto aqui? Vai dar 2,89, né? E com mais a espessura, fazendo essa conta aqui dá 2,89. Com mais a espessura da laje, 12. A questão foi feita nessa perspectiva, né? Depois eu vou mostrar o erro dessa questão. Ok? 3 e 1. Então aquele 3 e 1 surge daqui. Qual é o erro da questão? É que a gente não imagina uma escada chegando até aqui só o fundo, né? E depois a gente já pular 12 centímetros para chegar lá em cima. Não existe isso, né? A escada ela é feita assim. Eu vou fazer só um esboço aqui breve, né? Ó, um espelho, um piso, um espelho, um piso, né? Um espelho, um piso, percebe? Então, quando a gente achou já 17, já está considerando cá em cima. Então, esse é o erro da questão, né? Em vez de ter 3 metros e 1 ali, era para ter apenas 2,89, né? Já que o 12 já está embutido no desenvolvimento da escada até lá, ok? Até porque quando a gente calcula isso, a gente não calcula o pé direito apenas, né? A gente pega uma planta chamada planta de estrutura, né? Estrutural, que é feita por um engenheiro estruturalista que calcula, ele dimensiona as vigas, os pilares, né? De que material vai ser feito, se é concreto, se é aço, o que for. E então quando a gente fala em pé direito, é a distância do assoalho inferior ao fundo da laje. Mas o desenvolvimento da escada não vai apenas do assoalho inferior ao fundo da laje, né? O desenvolvimento da escada vai até em cima, entendeu? Então por isso que a questão está mal feita nesse aspecto, né? Porque o desenvolvimento pleno da escada já considera, já engloba nele, por assim dizer, já engloba nele os 12 centímetros da laje. Era isso que eu queria fazer referência. Mas quem achou aqueles 30 centímetros lá, né? Da largura do comprimento do piso e marcou, também teria acertado, ok? Mas aqui deveria ter 2,89, não 3,1. O gabarito é esse. Esse é o erro da questão. Ok? Corrigindo aí. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Não está apagando, não. Pode ser o software, né? Vamos lá. Próxima questão, sétima. A gravura russa, né, abaixo, utiliza as normas internacionais semelhante à nossa norma, né? A norma que a gente utiliza, a NBR. Então você tem aqui o desenvolvimento lateral, né, a visão lateral de uma rampa, né, tal, os comprimentos e assim por diante. E a questão quer saber o quê? Em que unidade, né, estão a unidade de medida. Como a gente já abriu a norma e olhou a norma 14718 que falava da altura do guarda-corpo, sabemos que as medidas estão plotadas em milímetros, ok? Na vida real a gente pode até falar centímetro, metro, mas os desenhos são plotados em milímetros, gabarito letra E, ok? Próximo, a norma também tem a norma 9050, ela prescreve uma coisa interessante. No uso popular das palavras, aqui se você clicasse nesse link aqui, ele ia remeter a norma, né? Foi colocado aqui um link para isso, um hiperlink, mas você já tinha acesso a ela em sala de aula, que a gente já tinha usado. Essa norma tem uma coisa interessante. No popular a gente usa banheiro e sanitário para tudo, né? A gente fala até mais banheiro para tudo. Vou ao banheiro, foi ao banheiro. Mas a norma prescreve um vocabulário próprio, ok? Então vamos abrir a norma aqui rapidamente. Aqui. Para a gente perceber isso. Deixa eu ver aqui se ela vai abrir ou não. Aqui. Então se você pegar a norma, sair aqui da página 1, né? Sair do cabeçalho todinho, né? Que tem aqui, né? Eu esqueci o nome, não é bem cabeçalho, é o... Esqueci a palavra técnica, depois eu lembro. Sumário, né? Uma espécie de sumário. Então sai aqui do sumário e vocês rolarem até aqui assim, ó. Vamos sair do sumário todinho. Sair do prefácio também, né? Mas quando for ler a norma, leia tudo, ok? Se a gente sair daí, ó, dessa parte inicial da norma e vier para uma parte nela que tem aqui chamado termos e definições, tá vendo?
iremos chegar a justamente os termos que ela utiliza, as palavras, o glossário, né? Qual é o vocabulário que a norma utiliza diferente de nós. Então veja só. Aqui banheiro, tá vendo? Item 3.1.2. Qual é a definição quando ela usa banheiro? Banheiro é um cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios. Então, pela norma, está correto a gente chamar de banheiro aquele local que a gente vai na estação de metrô? Não. Perceba que nem lá está escrito banheiro. Em nenhuma estação de metrô que você for utilizar aquele cômodo, né, para fazer as suas necessidades fisiológicas, estará escrito banheiro, e sim sanitário. Vamos ver o conceito de sanitário? Aqui, tá vendo? No item agora 3.1.34, a norma prescreve o que é sanitário. Sanitário, cômodo que dispõe de bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios. Notou a diferença entre banheiro e sanitário? Então é o seguinte, vamos sair agora falando mal, corrigindo as pessoas, não que a gente não tem nada disso, aqui a gente está lendo uma norma que usa termos próprios. O povo vai continuar falando banheiro, a gente também, isso é o coloquial. Mas pela norma, a pergunta aqui, para essa figura que a gente vê aqui, vários itens sanitários, não é isso? Exceto um, que é o chuveiro. Então, pela norma, qual é a palavra, conforme a pergunta diz, né? De acordo com o vocabulário utilizado nessa norma, qual é a única palavra do vocábulo que não é sinônimo de sanitário? Nesse caso, é lavabo. Lavabo é sinônimo de sanitário, não tem chuveiro. Toilette, ou toilette, né, em países que falam germânico, é a mesma coisa. Water closet, o WC, que aparece muito pra gente, também não tem banheiro. Latrina, né, como o povo chama também, né, realmente se referia geralmente ao vaso sanitário, que o povo chama de, como é? Bacia, né? O nome técnico é bacia, mas o povo chama de vaso sanitário. Então a única palavra que não se adequa, não é sinônima de sanitário, é a qual? Banheiro. Então fica aí a dica, né? Quem for utilizar a norma 9050, não confunda banheiro com sanitário, que não é a mesma coisa. E agora, a questão 10 diz assim: 9. O caminho da empatia segue ganhando mais conquistas, né? Com o objetivo de sinalizar para as equipes dos estabelecimentos que a pessoa com esse cordão pode necessitar de suporte especial, o uso do cordão já foi adotado em vários locais da comunidade internacional. Parece que é o cordão do autismo, né? Mas não é. Este adereço ou cordão tem como principal foco auxiliar a identificação de pessoas com deficiências ocultas em grandes estabelecimentos como viagens, passeios e compras. São classificados como deficiências ocultas o autismo. Então não é só o cordão do autismo, usado para o autismo, né? O TEA, né? Transtorno, né? Esqueci agora, né? Transtorno de espectro autista, né? O TEA, né? É o TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Demência, doença de Crohn, colite ulcerosa e fobias, né? Todas as fobias, né? Todos os medos relacionados a voos. Este adereço chama-se... Então, inicialmente eu botei cordão LGBTQIA+, né? Só para brincar com vocês. Não é. Cordão cheiroso, nem pensar. Cordão de aspecto autista, não é aquele da outra questão, de forma nenhuma. Até porque o autismo está dentro dessas deficiências ocultas. Então ele não está especificado, ele está dentro de um contexto maior, tá vendo? Cordão girassol, esse é o gabarito. Cordão do show das poderosas, que foi só para brincar. Vamos aproveitar a internet, vamos botar aqui cordão girassol, para vocês verem o aspecto dele, né? E é importante saber isso, né? Vamos pegar aqui só o que? Imagens, né? Imagens. Então tá vendo aí? Deixa eu destacar um aqui, esse por exemplo. Então tá aí, ó. Ok? Então não tem só o cordão para identificar o autista, né? Que tem vários espectros, né? Vários graus, né? Tem um que é quase imperceptível, que é o Asperger, né? Mas aqui a gente tem um cordão girassol. Então é bom saber disso, porque vai que cai numa prova, né? A externa, né? Um concurso, né? Nunca se sabe, porque acessibilidade não é assunto apenas do colégio e da disciplina que a gente está destacando para puxar matemática a partir daí. Não, é um assunto social, ok? E aí envolve, se é social, sociedade. 10ª e última. As diretrizes abaixo mencionadas são claras, importantes e mais do que ética e respeito. Deveriam ser nossas condutas, né, em quaisquer situações humanas.
Primeiro, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Parece um texto da Constituição do Brasil, mas não é, viu? Segundo, os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito de trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem esses direitos, sem discriminação. Terceiro, o direito internacional. Opa, já mostrou aí que não é da Constituição do Brasil, né? O direito internacional dos direitos humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinada maneiras, ou de se absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Então, qual é o órgão internacional, né, que está por detrás disso? Será que é a FAO, Food and Agriculture Organization, da ONU? Não. Aqui cuida da comida, né, saber a quantidade de alimento no mundo. Será que é a Unesco, a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization? Também pode ser. Será que é a OTAN, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou em inglês nos aviões aparecem também NATO, né? North Atlantic Treaty Organization. Será que é a United Nations Organization, a Organização das Nações Unidas? Ou será que é o Tribunal de Haia, né, que fica lá nos Países Baixos? Bem, o gabarito é ONU, ok? É a letra D aqui. Esses direitos são assegurados pela ONU. Basta você lembrar que ao final da Segunda Guerra Mundial, a ONU se chamava Liga das Nações. Depois ela ressurge com o nome ONU, né? A Organização das Nações Unidas. E segundo ela, dentro das suas várias secretarias, ela fala dos direitos humanos. Dentro da ONU tem quase 200 países conveniados, né? O mundo tem mais de 200 terras, né, estrangeiras. Mas quase 200 países conveniados à ONU para decidir sobre tudo, né, que está acontecendo no mundo, né? E muitas questões, né, que envolvem o globo, né? E em cada região do mundo você vai ter comitês também específicos, né? Mas assim, quem está por detrás desses três direitos aqui, sancionando, é a Organização das Nações Unidas, ok? Então finalizamos aí nossa correção do teste digital, né, da segunda unidade, que a gente terminou fazendo já na terceira. Mas eu fiz esse vídeo porque o foco era passar algo além do vídeo, né, além da correção, passar a instruções, ok? Então fiquei com a imagem do cordão girassol e finalizando, né, tá aqui, né, Blondel. Então um abraço para todo mundo aí, a gente se vê numa outra oportunidade, se assim o Supremo permitir. Um abraço.